estou aqui com a nossa equipe jurídica e vamos falar de um tema muito importante, de uma notícia urgente que saiu ontem. Essa notícia foi da votação e passagem da PL 4173. Estou aqui hoje com o Dr. Luiz Flávio Rezende Alves. O Dr. Luiz Flávio é o nosso líder na área de planejamento fiscal internacional, advogado brasileiro e americano, estudando ambos, e ele trabalha muito nessa estruturação internacional, tanto utilizando offshores e trusts, e também um novo membro da equipe, mas um veterano da área também de tributação internacional, o Dr. Sonito Campos, também membro aqui da equipe da St. Joseph. Então, eu queria começar falando com vocês dois, se eu posso já começar, uma breve pergunta. Luiz Flávio, dá para dar uma... eu sei que mudou o que é o arcabouço jurídico sobre o tratamento de offshores. Ontem foi uma votação importante, eu entendo que ainda falta uma votação para ser aprovada pelo Senado, mas tudo está mostrando que a lei como está hoje vai ser a lei que vamos ter no futuro. Então, Luiz, em poucas palavras, me diz qual foi as grandes mudanças que aconteceram ontem com a nova PL. Oi, João, tudo bem? Muito obrigado por me apresentar, e é um prazer estar aqui falando. Bom, esse projeto de lei ele vem já de duas medidas provisórias anteriores, então você tem algumas mudanças, né, desde quando isso foi editado a primeira vez, lá em abril desse ano. Isso vem passando por várias mudanças e negociações no Congresso. Eu gostaria de pontuar aqui duas questões. Primeiro, a questão da alíquota, né? A alíquota caiu para 15%. Então, era uma alíquota de 0 a 22,5%, com uma graduação baixíssima, né? A partir de $50 mil já era 22,5%. E eles, então, colocaram uma alíquota única de 15%, tá? Sobre taxação de lucros acumulados, de offshores e entidades controladas no exterior. Outra questão também que estava sendo muito debatida era o step-up. O step-up ele foi para 8%. Está no step-up de 10%, foi para 6%, agora está em 8%. Tá? Esse step-up, a princípio, ele tem que ser feito, né, lá no começo. O pagamento era para ser em novembro, nós já estamos quase em novembro, agora, se isso passar, vai ser pago até 31 de maio de 2024. Tem várias questões, né, que eu gostaria de tratar, que não necessariamente foram instituídas agora no PL, com essa aprovação na Câmara, mas eu gostaria de ouvir também o Sonilton aí sobre o que ele tem a colocar, e aí depois eu vou complementando. Um comentário, não para interromper, mas para todo mundo que está ouvindo agora, que não seguiu a evolução do que hoje é a PL 4173, né? As pessoas que não viram a MP evoluir de MP em MP e PL e as negociações. Só em forma geral, e Sonilton, convido você para responder, eu entendo que você sabe mais disso do que quase todo mundo que eu conheço. Conta um pouco sobre, para as pessoas que não estão sabendo de nada, qual foi a coisa principal que mudou? Tocando especificamente num ponto que eu gostaria, que é o fim do deferimento brasileiro, né? O deferimento que as offshores ofereciam até agora, e toca um pouco nessa mudança especificamente. Exatamente. Bom, obrigado, João. Bom, basicamente, o que a gente tira dessa votação final que aconteceu na Câmara ontem é que o governo ele conseguiu a sua vitória, né? Até ontem ainda havia uma impressão de que essa providência, independente de ser medida provisória ou PL, poderia naufragar. Existia essa impressão ontem, mas movimentos políticos em Brasília fizeram com que isso fosse votado ontem, né? Já estava travando a pauta da Câmara há 12 dias, desde o dia 14, né? E ontem foram incluídas ainda mais 6 emendas na votação, que resultaram aí em modificações significativas, como o Flávio colocou, basicamente, tá, João, nas alíquotas. Mas a ideia principal, desde o dia 1º de maio, o nosso presente de Dia do Trabalhador, com a edição da medida provisória 1171, tá, ele foi mantido, que é basicamente evitar o diferimento dos lucros dos investimentos dos brasileiros no exterior,
respeitando, tá? E essa foi uma vitória da tramitação, tá? Porque a ideia original não era essa. Respeitando os lucros acumulados até o final desse ano. Isso, então, essa foi uma vitória, eu diria, para a segurança jurídica, não é uma vitória do contribuinte, nem uma vitória do governo. Isso é uma vitória para quem analisa a legislação, quem trabalha com o direito nessa área. Tá? Então, houve o respeito ao que já havia ocorrido com base na legislação anterior até o final do ano, e a partir de 2024 nós temos uma nova vida. Uma nova vida em que os rendimentos do exterior não estão mais diferidos e serão tributados. Só para mim entender bem esse ponto, então. Então, falando, até agora o mundo era, eu mandei meu dinheiro para uma offshore, esse dinheiro não é taxado até eu fazer uma redução de capital maior do que eu mandei, e essa redução de capital, se esgotada, eu pagaria 27 mil. O que o governo está dizendo é que agora, começando em 2024, não terá mais diferimento. Se a empresa no exterior teve algum tipo de lucro, eu vou começar a taxar esse lucro anualmente na base de 15%, como o Dr. Luiz Flávio falou, correto? Exatamente. Essa é a providência a partir de agora. E aí o que aconteceu foi uma expansão, tá, do alcance dessas regras. Tá? Inicialmente era aquela ideia básica do brasileiro com offshore, depois uma expansão da classificação dos tipos de produtos. Tá? Eu falo produtos porque foram incluídos, por exemplo, apólices de seguro, dentro de conceitos de investimento no exterior. Né? Então, uma expansão da base de atuação, uma sofisticação na regulamentação, principalmente no ponto dos trusts, em que finalmente surgiu o reconhecimento da diferença entre um trust revogável e irrevogável. Tá? E com isso, a gente entende que há aí uma manta, né, de cobertura dessa legislação, ela foi bem ampla. O que não deixa também da gente comentar aqui na frente o que ficou de fora. Tá? Porque o governo tentou, se esforçou e conseguiu uma grande vitória de fato, mas não conseguiu cobrir tudo. Intencionalmente ou não, nunca vamos saber, podemos debater. Mas uma questão que eu faço antes de tocar na questão de trust, que realmente eu quero entrar na questão de trust, e só para deixar 100% claro, essas mudanças se aplicam a empresas passivas, empresas de investimento passivo. As empresas que estão cumprindo com uma atividade tributada no exterior, elas continuam sendo isentas e tendo deferimento. Exatamente. Né? Existe um limite, né, de participação de receitas passivas em offshores. Ultrapassado esse limite, que é de 60%, você teria uma empresa considerada passiva e ela toda a sua receita seria tributada sem diferimento. Tá? Então, essa é uma regra que continua sendo respeitada. Tem sobre a definição de passiva e ativa ou não? Houve alguma expansão, né? Inclusive comentando com o Luiz Flávio um pouco mais cedo hoje, principalmente na atividade imobiliária, uma atividade muito sensível, né, para empresas passivas, em que há o reconhecimento que uma renda de aluguel, por exemplo, que naturalmente uma renda passiva está classificada entre as rendas passivas, se ela for oferida por uma empresa que tem atividade imobiliária, ainda que naturalmente essa receita seja passiva, ela não é considerada passiva. Tá? Mas existe um rol de itens de receita que são considerados naturalmente passivos e uma exceção para atividade imobiliária. Basicamente, essa é a diferença. Um conceito aqui. O que a gente vê muito aqui com brasileiros que estão investindo aqui no exterior, estão montando estruturas conosco, são estruturas duplas ou triplas. Né? Então, a offshore, que é dona de uma LLC americana, que é dona talvez de outra empresa, ou que faz uma outra operação, ou mais de uma empresa dona dessa matriz. Então, eu tenho uma pergunta de duas partes. A primeira pergunta é, existe uma regra look-through. Se eu tenho uma empresa de cima que está recebendo dividendos numa operação americana, mas a empresa americana é ativa, seria considerado ativo o que a offshore está recebendo? Ou eu tenho que não distribuir para não criar essa passividade tributável lá de cima? Primeira pergunta. E segunda pergunta é, com que base o governo vai julgar os meus lucros anuais? Na base da minha contabilidade, ou vai ter um método que o Brasil está requerendo que a gente utilize? Tá. João, eu vou começar respondendo a segunda parte da sua pergunta, que é interessante, e depois eu vou passar para o Flávio para falar da questão do reconhecimento do resultado. Porque a contabilidade sempre foi um ponto que nos chamou muita atenção nesse projeto. Né? A necessidade de você ter uma contabilidade formal, né, correta, ativa, né, e que servisse aos interesses não só do administrador, mas também para o fisco. Tá? E agora houve uma regra nova. Uma das emendas foi essa. Tá? Então, o que acontece? Hoje, você vai poder escolher que contabilidade que você quer usar na sua offshore. Tem que ter uma, você pode escolher.
Se ela não for uma empresa que está em paraíso fiscal, tá? E for uma empresa ativa, você pode escolher a contabilidade do local de atividade da empresa ou a contabilidade da legislação brasileira. Se você tiver uma empresa que é 100% passiva ou um paraíso fiscal, aí você é obrigado a fazer a contabilidade de acordo com a legislação brasileira. Tá? Então, o governo brasileiro, com isso, ele respeita a particularidade de cada uma das atividades efetivas econômicas das empresas. E respeita a contabilidade local nessa hipótese. Tá? O lucro que surge disso tem um outro tratamento. Entendeu? Mas vai ser importante ter um contador brasileiro ciente dessas mudanças e ciente da operação offshore. O contador, nessa questão, vai virar uma figura-chave no que é o novo arcabouço de tratamento de empresas offshore. Exatamente. Ele passa a ser essencial, antes ele era opcional, hoje ele é essencial, fundamental, sem dúvidas, menor dúvida. Inclusive, essa questão da contabilidade, gostaria de pontuar aqui que o projeto aprovado ele determina que no momento em que você tem que reconhecer esses lucros acumulados, você tem que incluir isso na sua declaração de ajuste, nos bens e direitos, esses lucros a receber. Então, isso vira um acréscimo patrimonial seu. No momento em que você tributa, você inclui lá. Então, e ele determina que você tem que especificar de qual entidade você está se referindo, tá? Então, lucros acumulados da offshore X apurados em balanço no ano fiscal Y, tá? E aí, vamos supor, $1 milhão, 5 milhões de reais, né? Vamos supor. A cada ano, então, que ele... então, aquele valor ele tem no direito dele. Se ele distribui efetivamente aquele montante, ele vai reduzir esse direito que ele tem a receber lá na declaração dele. E nesse ponto é muito interessante a questão cambial, né? Que era uma discussão bem grande sobre isso. O PL deixou claro que o câmbio, no momento do efetivo recebimento, se subiu ou se desceu, azar ou sorte. Tá? Então, se você registrou lá no sua contabilidade no câmbio a 5, se foi para 10, é sorte sua, você vai receber e essa variação cambial não vai ser tributada. Se desceu para 1, azar. Então, a gente estava até... pegando a fotografia de dezembro 31 do ano, onde a gente produz a contabilidade. Exatamente. Então, é engraçado que a gente acha até positivo estabelecer dessa forma, porque traz uma segurança jurídica, né? O cara traz ali, ele sabe que ele pagou e aquilo ali não vai variar mais, porque senão essa lei não tem fim, né? Assim, se você estabelecer hipótese de detalhe do que pode acontecer, isso aqui dá para ser uma lei de 300 páginas. Então, eu acho que de uma forma, enfim, é sorte ou azar de quem vai receber aqueles lucros ali, de efetivamente colocar essa moeda estrangeira no bolso no futuro. Tá? Uma pergunta que eu faço nesse ponto ainda da contabilidade, depois a gente volta para o look rule, é a pergunta chave de despesas. Né? Muitas pessoas que estão investindo nos Estados Unidos ou na Europa e estão recebendo algum tipo de aluguel, algum tipo de operação, e eles têm muitas despesas envolvidas nessas empresas que, baixo o arcabouço anterior, era completamente ignorado. Você não tinha como realmente levar um crédito por isso. Hoje eu vou ter um crédito ou uma dedução por impostos pagos nos Estados Unidos ou por gastos que eu tive de operação, funcionários, advogados, viagens, o que seja, contra esses 15% ou não? Sim, você tem essa. É claro que tem que ser um gasto efetivo do negócio ou do investimento, que seja, né? Então, se for uma despesa pessoal, isso pode ser considerado uma distribuição disfarçada. Vai ser um lucro real que a gente, as empresas. E, de novo, só para tocar num ponto, eu sei que vai ser uma pergunta que muitos clientes vão começar a ligar e perguntar. Isso só se aplica sobre lucros realizados, né? Variação em valor de ativo, vamos dizer, financeiro que uma empresa tenha, não é pela variação taxada. Não, não. Isso tem que ter uma apuração no balanço dessa empresa e um registro. Uma questão que eu ia dizer, que você tocou no assunto do crédito, né?
O crédito ele pode ser aproveitado, tá, do imposto pago pela controlada e suas investidas, mesmo que essas investidas a participação não seja significativa, tá? Ele não pode ser investida não controlada. Agora tem uma questão interessante aqui. Esse imposto, o Brasil criou um foreign basket do tax credit, né? O crédito do imposto apurado na operação estrangeira, ele pode amortizar só o imposto devido na operação estrangeira. O excedente desse crédito, ele não pode ser compensado em operações que o contribuinte tenha no Brasil, tá? Em operações locais. Então, eles separaram aí o cesto, né? É justo, né? Mais se eles permitissem o oposto, né? Então, só para colocar um exemplo claro, eu sou um brasileiro, eu tenho uma empresa nos Estados Unidos que está alugando um imóvel, um grupo de imóveis que eu detenho através dessa pessoa jurídica. Aqui nos Estados Unidos, a tributação chega às vezes a ser um pouco alta. E eu estou tributando, vamos dizer, numa corporação, não que eu sugiro uma corporação para esse tipo de atividade, 21%. Eu paguei os 21% na minha empresa, eu vou não ter que, em essência, pagar os 15%. Porque se eu tive um lucro que já foi taxado a 21, eu vou ter um crédito maior do que os 15 que eu deveria ao Brasil. Então, em essência, o que eles estão criando é o equivalente ao High Tax Exemption americano, nesse caso. Exato, perfeito. É isso aí. Querem que, no mínimo, a sua operação esteja tributada aos 15%, e caso não esteja, eles vão querer a diferença desse valor. E não tem carry back and carry forward do crédito, né? O crédito daquele ano, se você não utilizou, não passa para o ano que vem. Eu tive um ganho de capital, paguei 23,8% na minha pessoa física, na minha pessoa jurídica aqui nos Estados Unidos, porque era flow-through. Não paguei os 15%, mas o que eu não acreditei naquele mesmo ano, eu perdi para o próximo, no carry forward. Exato. Entendido? Tá. Entendido. Um último ponto, só para tocar, não quero que se estenda muito, eu sei que a gente está com tempo limitado, e eu quero fazer essa conversa nossa virar um tema mais expansivo e mais específico a certos casos. Mas só para tocar, porque eu acho fundamental, especialmente a nós, questão do trust. O Brasil finalmente adotou uma lei de trust, reconhecendo o trust. Quero conversar um pouco sobre o que isso quer dizer para o futuro da nação e para as pessoas, amigos, que hoje utilizam esse tipo de estrutura internacional. Então, Luiz Flávio, Sonilton, trust irrevogável, revogável, vão sendo reconhecidos. Como é o tratamento de ambos? Se vocês puderem dar uma breve explicação. Bom, eu vou começar aqui. Só um ponto aí, Sonilton, pode complementar. Em relação ao trust, ele estabelece que a regra geral, né, que o trust ele é declarado sobre a titularidade do instituidor, do settlor. Tá? E aí o settlor, por diversas vezes no texto, por pelo menos 3 vezes aqui, ele classifica o settlor como pessoa física. Tá? Inclusive, ele fala assim, o instituidor do trust, caso esteja vivo, ou após o falecimento do instituidor do trust, e depois ele fala, o instituidor, a pessoa física. Né? Então, o instituidor é sempre pessoa física aqui, e isso não é pontual, isso aqui é bem reiterado. Tá? Então, o projeto de lei estabelece que a necessidade de declarar do instituidor, tá? Caso o instituidor não tenha direitos de distribuição, aí ele não precisa de declarar. Isso pode ser declarado na pessoa dos beneficiários. E eventual mudança de titularidade, ou seja, do patrimônio do trust, se ele não tiver mais direito sobre as distribuições do trust, toda transferência, isso já estava nas outras medidas provisórias, é caracterizada uma doação passível de ITCMD. Tá? Mas, bom, professor Newton, se quiser colocar mais alguma questão. Eu queria acrescentar falar especificamente do trust irrevogável, que é a novidade dentro do trâmite dessa legislação, tá? Porque o trust irrevogável ele dá uma possibilidade agora ao contribuinte, tá? Que é fugir da regra geral que o Flávio acabou de falar, em que o instituidor continua detendo os ativos. Então, na hipótese do trust irrevogável, o beneficiário pode começar a declarar esses ativos desde já na sua declaração de imposto de renda.
E onde está a abertura interessante aí? Tá? Você pode casar essa oportunidade de já declarar o bem, o beneficiário, na sua própria declaração, com a oportunidade de atualizar o valor desses ativos, dada pelo Step Up, que agora está em 8%. Então, eventualmente, tá, você vai ter um bem já atualizado, já declarado na declaração do beneficiário, e no momento da sucessão efetiva, e que esse instituidor não existir mais, não tem efeito fiscal no Brasil. Porque não tem transmissão, não tem sucessão, não tem doação. Já foi feita a transferência e, eventualmente, agora, numa alíquota privilegiada de 8%. O que nos remete, mais uma vez, à inteligência, à arquitetura dessa legislação, porque não é à toa, talvez, que tenha ido a 8%. 8% hoje é a maior alíquota de TD dos estados brasileiros. Tá? Então, eventualmente, né, o legislador está trocando a possibilidade de você tributar hoje por uma doação num trouxa revogável e atualizar esses bens, o que seria devido no momento futuro, e evitando uma briga que existe hoje, numa ausência de legislação de tributação de ativos do exterior. Tá? Não tem muita moeda de troca nessa legislação, só analisando caso a caso e as situações individuais que a gente vai achar onde se encaixam as melhores possibilidades. Elas estão por aí. Isso a gente pode dizer com certeza. Mas só para entender bem, no projeto de lei nós estamos falando como que o projeto de lei trata beneficiários de trust irrevogável quando esses beneficiários são uma classe de pessoas ou talvez não saibam que hoje são beneficiários, que acontece com alguns clientes, né? Ele deixa para a família, para os filhos, todos os membros da minha família são potenciais beneficiários. Como que a PL trata esse tipo de estrutura? Quem declara nesse caso? Pode continuar sendo o instituidor. É uma opção do trecho revogável o beneficiário declarar. Então, se ele não sabe, se ele não tem conhecimento ou se é não identificado, é uma impossibilidade. Então, não tem como usar esse vínculo. E um ponto que eu trago muito importante, que a gente vê muito aqui para propósitos internacionais, normalmente os trusts são constituídos não por pessoa física, mas por pessoa jurídica. O que aconteceria no caso que uma pessoa jurídica constitui um trust e os beneficiários são um grupo de pessoas? Nem o constituidor declararia nessa teoria e nem os beneficiários, correto? Correto. Nós estamos numa situação em que você não tem um instituidor que pode morrer ou pode estar vivo, porque essas são entidades que não se aplicam a pessoas jurídicas, como o Flávio acabou de dizer. Você está fora da definição de instituidor, né? Então, teoricamente, você está fora da regra. Eu não posso aplicar uma regra por analogia. Hoje, então, a gente tem, só para dar um resumo aqui, eu sei, Sonilton, que você está com uma agenda curta e um pouco limitado hoje, com o tempo que você pode discutir. Isso vai ser um tema que a gente vai voltar a discutir, porque é muito, muito grande e vai mudar realmente como a gente trabalha e como a gente trata clientes, então é importante continuar tendo essas discussões. Só para a gente entender bem, hoje, se o amigo, se o cliente tem uma empresa no exterior, essa empresa tem um lucro passivo, ele vai pagar 15%. Mas se a pessoa não quer começar a tratar esses 15% anual e ele quer um deferimento, a constituição de trust, usando pessoa jurídica, todavia é uma possibilidade que vai manter, bem ou mal, um deferimento até o momento que ele distribua ou receba. Correto? Perfeito. E Exatamente. naquele ponto, se chegar a isso, qual seria a alíquota de taxação que um beneficiário de trust teria para um recebimento de lucros ou de pagamentos de um trust? Ele continua sendo tratado como recebedor de uma transmissão, nesse caso, causa-morte, né, a 15%. Então, seria 15%. Isso. Não? Maravilha. Mais algum comentário? Closing statements, Luiz ou Newton, antes que a gente finalize agora? Pô, eu só queria finalizar dizendo que eu queria comentar aqui realmente que a fala do Sonito foi muito feliz no momento em que ele disse que existe uma oportunidade muito boa, principalmente em termos de trust. Mesmo que seja corporate grantor ou o mesma pessoa física, você tem um gap aí para um planejamento sucessório fantástico. Porque você tem uma possibilidade de tributar lucros no exterior, que antes era 27,5%, agora baixou para 15%, e você tem a oportunidade até 31 de dezembro de tributar a 8%, e também utilizar uma alíquota de TCMD que varia entre 4% a 6% aí entre os estados. Então, você tem uma tributação em torno de 12% a 15% final, podendo já transferir esses ativos aos seus herdeiros no exterior, já com os valores atualizados, com imposto pago no Brasil,
e o ativo fica aqui no exterior seguro, protegido, né? Assim, eu acho que é um plano sucessório fantástico, seja para aproveitar o diferimento, ou seja para um planejamento mais modesto, dessa forma da pessoa física mesmo transferir, mas aproveitando a possibilidade de alíquota reduzida que a gente tem atualmente. Maravilha, maravilha. Na verdade, eu estou bem contente com como terminou. Podia ter sido muito pior. Então, eu acredito que tem várias oportunidades aí para pessoas que estão querendo se planejar e ter os seus ativos internacionais bem contabilizados e bem cuidados. Sr. Newton, mais algum comentário? Bom, agora é só aguardar os próximos capítulos no Senado. Não acreditamos que vamos ter mais mudanças, mas nunca se sabe. Nunca se sabe. Bom, muito obrigado a todo mundo que nos está ouvindo hoje. Vamos estar tendo mais discussões mais profundas sobre isso. Se qualquer um de vocês que está ouvindo tem alguma pergunta sobre isso, tanto eu quanto o Dr. Luiz Flávio ou o Dr. Sonilton estamos disponíveis para responder vocês. Os nossos contatos estão no website da St. Joseph International. Muito obrigado a todo mundo.